Cá estamos nós mais uma vez, pela graça de Deus, irmãos. Antes de considerarmos o que vamos considerar hoje, e vamos continuar o que já temos considerado, eu sei que é difícil, nós apanharmos o fio à meada, porque tem sido uma série de mensagens sobre o mesmo assunto, só para vocês terem uma ideia. Portanto, esta será a 7ª da série. Mas antes de nós nos debruçarmos sobre esse assunto, eu gostava de vos ler um poema que foi feito pela nossa irmã Anabela, para a qual peço as vossas orações, porque ela está muito engripada e eu até lhe disse que é um risco ela poder vir assim para a rua, porque ela ainda está muito atacada, mas orem por ela para que o Senhor a ajude a ficar boa. Ela escreveu um poema sobre o ano que passou. Aliás, o poema chama-se Mais um Ano que Passou. E diz assim o poema: Mais um ano que passou, riscado do calendário. É forçoso olhar para trás, dele fazer um sumário. Não vou pensar no que fiz. Podia ser mais, melhor. O importante é pensar no que me fez o Senhor. Em orações aflitas, problemas resolver, Ele tinha a solução e eu via o seu poder. Nunca em qualquer momento Ele me desamparou e até quando eu chorava, minhas lágrimas secou. Misericórdia e amor encontrei em seu regaço e quando eu fraquejei, Ele me estendeu o seu braço. Fez-me ver a dor alheia, sofrer com o seu sofrer, ensinou-me a perdoar e em tudo engrandecer. Sabendo que eu sou barro, como o oleiro me moldou, ao seu querer e vontade, mais humana me tornou. Na minha insignificância e em toda a minha fraqueza, por sua infinita graça, foi a minha fortaleza. Em tudo, na minha vida, eu vejo a sua mão. Fez milagres, maravilhas, me deu paz e salvação. Seu amor é grandioso, misericórdia e bondade. Tudo em mim Ele mudou e me ensinou humildade. Com imensa gratidão, eu lhe presto o meu louvor. Ele é o meu bordão, na alegria ou na dor. Que o Senhor, na verdade, seja glorificado e que o Senhor continue a dar a graça à nossa irmã, porque deu-lhe este dom maravilhoso. Muito bem. Como eu disse, nós vamos considerar agora a 8ª mensagem desta série, baseada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1. E o versículo 17. 1 aos Coríntios 1, 17. E que diz assim: diz assim a passagem: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra, ou mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós, da última vez, se vocês se recordam, nós consideramos a clarividência
da mensagem, ou melhor, consideramos alguma coisa sobre a clarividência que temos que ter quanto à mensagem que temos que transmitir. E eu então falei da clarividência e falei também da urgência da transmissão desta mensagem. Não falarei hoje ainda sobre a urgência, ficará, se o Senhor permitir, provavelmente para a próxima ocasião, mas quero-vos falar ainda sobre essa mesma clarividência. E quero falar sobre essa clarividência porque deixai-me dizer que há tanta falta de clarividência na mensagem do Evangelho que se ouve por aí, que tudo quanto pudermos dizer para ajudar a clarificar é pouco. E temos que repetir as mesmas coisas, e no estudo bíblico, à quarta-feira temos falado acerca disso, a importância de repetirmos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E eu gostaria de, relativamente a isto, sublinhar bem este aspecto. Estava a ver se havia aqui uma coisa que eu tinha apontado aqui, mas já vi que não apontei aqui, provavelmente, mas não faz mal. Mas a ideia é mais ou menos esta. Eu na altura tive a ocasião de dizer no estudo bíblico, e aplica-se aqui neste caso, que quando eu era novo na minha fé, quando eu estava a dar os meus primeiros passos, até mesmo como pregador da Palavra de Deus, eu tinha uma grande preocupação em não me repetir. Pois a minha preocupação neste momento é repetir-me. Eu quero repetir-me. É importante repetir-me. E como o Paulo diz na carta aos Filipenses, e isto é segurança para os crentes, ele dizia, eu não me canso de ensinar-vos as mesmas coisas. E portanto, isto é muito importante. Nós precisamos de facto de muita clarividência. Deixai-me fazer aqui um pequeno parênteses que está inserido neste contexto que não estava previsto e que tem a ver com o seguinte. Ontem, este assunto da clarividência tem um espectro muito abrangente, muito vasto. Ele toca na igreja, toca nas coisas que os crentes fazem nas igrejas, ou não deviam fazer, toca na própria mensagem em si que temos que transmitir aos outros, toca em tudo. Não há nada que não toque esta clarividência. E evidentemente que se nós não tivermos clarividência na pregação da mensagem ao perdido, é quase certo que vamos ter problemas depois na própria igreja, quanto à falta de clarividência. E eu estou a dizer isto porquê? Porque ainda ontem, penso que foi ontem, se não estou em erro, foi ontem, eu vi publicado no Facebook um vídeo pró-ateísmo, que agora já nem me lembro como é que se chamou. Eu tenho aqui. Portanto, o vídeo chama-se Vídeo Ateu / Humanista versus Teístas, ou Atheist Humanist versus Theist. É um vídeo em inglês que foi legendado para português e eu comecei por ver esse vídeo numa publicação que um colega meu da Marinha fez na sua página no Facebook. Um vídeo que, do ponto de vista da construção do mesmo, está bem feito e a ordenação das ideias está de tal forma habilmente preparada que até parece que aquilo é tiro e queda. E os cristãos e os crentes em geral, coitadinhos deles, perante o efeito demolidor, entre aspas, da construção daquele vídeo. O vídeo começa por mostrar, em primeiro lugar, uma série de religiosos, uma série deles, a falarem com um ateu. Todos eles falam exuberantemente da sua crença, e que mostrando ao ateu que ele, coitado do ateu.
São muitos. O espectro é vasto. E vai desde o islamismo até às múltiplas denominações do cristianismo. E a dada altura, o ateu começa a falar para eles. E começa-lhes a dizer que como é que eles, tendo um Deus, que é só um Deus, acerca do qual querem nos convencer a acreditar, afinal está tão dividido. E como é que Deus, sendo tão poderoso e tão verdade, como é que não tem o poder de pôr todos a falar a uma só voz? E falam todos em vozes diferentes. E depois, habilmente, cita um princípio matemático, e tenho pena de não termos aqui o nosso irmão Daniel, mas vamos todos, se Deus quiser, na quarta-feira, porque ele é um matemático, é um professor de matemática. E ele diz que a matemática, a verdade é universal. A verdade é universal. E, portanto, o facto de aquilo não ser universal, porque uns é de uma maneira, outros é de outra, e ele então até diz que aquilo é meio cultural, tem a ver com a cultura e tem a ver com não sei o quê. Agora não vou estar aqui nem vou reproduzir o vídeo, também não reproduzi o vídeo. Mas a verdade, quando a verdade é geral e transversal. E 2 mais 2, dizia ele, é 4, seja aqui em Portugal, seja na China, seja na Austrália, seja na Índia, seja em qualquer parte do mundo, 2 mais 2 são 4. E, portanto, quando aparecem indivíduos a falarem de Deus como sendo uma verdade absoluta, e depois vemos este espectro fragmentado das várias religiões, eles dizem que, coitaditos dos que creem, são os pobres coitados, enfim. Por outras palavras, mais ou menos é isto que o vídeo retrata. Bem, eu quando vi aquele meu colega colocar aquele vídeo, ele por acaso colocou o vídeo e depois comentou de uma forma, agora não posso precisar textualmente aquilo que ele disse, mas disse poucas palavras, mas mais ou menos isto dá que pensar. Isto deve nos levar a pensar. Por outras palavras foi o que ele quis dizer. Eu na altura fiquei com uma enorme vontade de poder escrever qualquer coisa. É porque eu não posso ver o meu Deus. Eu não posso ver o meu Deus ser posto em causa, a sério, não posso. E ficar indiferente, não posso. É impossível. Mas na altura fiz um compasso de espera, porque estas coisas têm-me ensinado a não ser precipitado, a ser ponderado, porque também não queria responder, porque para se responder a uma situação destas tem que ser uma resposta sustentada e uma resposta digna da situação. E deixei assim um bocado, e depois também pensei assim, bem, às tantas se calhar nem digo nada e deixo a coisa passar, mas por outro lado estava ali. Ao longo do dia, passado um bocado, vejo um outro post sobre o mesmo vídeo, publicado por uma colega minha de trabalho. E eu, isto já começa a espalhar-se. E então, pensei uma vez mais em poder responder. Mas, não o fiz. Em terceiro lugar, passado um bocado, vi uma crente, uma jovem crente, do norte do país, a publicar também no Facebook dela o mesmo vídeo. E ao publicar o mesmo vídeo, ela procurou, e não percebi muito bem o texto dela, teria que o reler de novo, mas fiquei com a ideia que ela mais ou menos terá dado a entender que aquilo não fazia sentido, o que estava ali, mas que também não dizia muito mais além disso, portanto a coisa ficou assim muito superficial. Aí eu pensei assim, eu tenho que tomar medidas, isto não pode ser, isto é viral, a internet é viral, isto vai se espalhar por todo o lado e toda a gente vai falar acerca disto e vão comentar acerca disto, eu tenho que tomar uma medida. Pesquisei na internet, com base no tema do vídeo, fiz uma pesquisa para ver se alguém se teria pronunciado sobre aquilo. Eu por acaso nem me dei ao cuidado para perceber há quanto tempo é que isto começou na internet. Pelo menos, deduzo, pelo menos aqui, daquilo da minha rede de contactos, foi ontem que começou a chegar esse vídeo. E, entretanto, eu
pesquisei na internet para ver, podia ser que algum crente já tivesse pensado sobre o assunto e tivesse dado uma resposta, até procurei vídeos, que eventualmente pudesse haver um vídeo que contra-argumentasse contra aquele vídeo, ou algum texto que pudesse responder àquele vídeo, mas não vi nada, para além de uns comentários dentro do próprio vídeo, onde se fazem comentários de alguns, desde ateus, claro, todos contentes, a cantar a vitória, até supostos crentes professos, a esboçar uma tentativa ténue de dizer qualquer coisa, como reação. Então aí eu disse assim, não, é para... E eu que não tenho tempo para nada, mas para o meu Deus eu tenho que ter tempo todo. E eu disse, eu tenho que escrever sobre o assunto. E escrevi. Eu vou-vos ler o que eu escrevi. Escrevi e procurei publicar em tudo onde aquilo aparecia lá na internet. E a publicação de um, pimba, metia lá com o devido respeito, pimba. E a publicação do outro, pimba. E a publicação do outro, pimba. No YouTube também, onde aquilo aparecia, pimba. No YouTube, em 2 lados, também publiquei lá e escrevi esse artigo e publiquei na página da igreja. E, evidentemente, não publiquei o vídeo, cito o vídeo, quem quiser vá lá vê-lo. Não faço propaganda ao erro, mas está aqui a resposta ao mesmo. E então escrevi assim: vídeo falacioso em toda a linha. Gostaria de poder demonstrar de viva voz esta falácia, mas como tal não me é possível aqui, corro o risco de ser um pouco exaustivo e ainda assim não dizer tudo o que poderia dizer e do modo que quero. O facto de todos os religiosos e ateus usarem a palavra Deus, e sobre isso eu já falei aqui nesta série de mensagens, e eu estou a fazer referência a isto não apenas pela relevância e importância que isto tem, e sendo recente, mas também porque isto é transversal à mensagem que eu estou a dar nesta série. Eu já falei sobre isto numa das mensagens que eu dei, uma das 6 mensagens que eu dei, falei disto que agora vou passar e que eu escrevi, e que vou ler. O facto de todos os religiosos e ateus usarem a palavra, entre aspas, Deus, escreverem-na do mesmo modo, D-E-U-S, e pronunciarem-na de forma semelhante, não é garantia de que estejam a pensar no mesmo ser, pois têm dele uma ideia completamente dispar, crendo, de facto, vistas bem as coisas, em vários deuses diferentes. Todos eles usam a palavra Deus, mas no fundo, a ideia mental que essa palavra lhes transmite é um Deus diferente uns dos outros. Ok? Esta é a realidade. Isto aqui não há sofisma. Isto é pura realidade. Qual é a ideia mental que cada pessoa tem quando usa a palavra Deus? Porventura não é a mesma. E, portanto, logicamente, pensa numa entidade ou ser diferente do entendimento dos demais, apesar de todos usarem a mesma palavra e a pronunciarem de modo igual. Por exemplo, para uma pessoa Deus não castiga, mas para outra castiga. Usam ambas a palavra Deus, mas cada uma pensa num ser diferente, certo? É tão certo como 2 mais 2, e para utilizar o argumento do vídeo, serem 4. A ideia correta que se pode ter de Deus é a ideia que Ele mesmo transmite de si próprio. E Ele fala através da revelação que faz de si mesmo na Bíblia. Corretamente denominada Palavra de Deus. Qualquer ideia de Deus que colida com a transmitida pela Palavra de Deus é a ideia de um falso Deus. E deixar-me dizer, claro que por isso é que eu logo de início, porque eu como é que eu digo, preveni ou salvaguardei o facto de que eu precisaria de mais tempo para explicar muita coisa. Eu agora teria que, aqui nesta fase, teria que provar e mostrar que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus. Não tenho dúvidas acerca disso. E estou disposto para um braço de ferro com quem quer que seja, para vermos se a Bíblia ou não é a palavra de Deus. Bem, mas continuando. Além disso, o que é verdade acerca da palavra escrita, Bíblia, é verdade acerca da palavra viva, Jesus Cristo. Ele também é chamado a palavra.
Jesus Cristo também é denominado de palavra ou verbo. João 1. Ele é a manifestação de Deus. Quem quiser conhecer Deus, só tem de olhar para Jesus Cristo. Palavra, entre aspas, é o termo que usamos para revelar um pensamento desconhecido, invisível. Foi o que Jesus Cristo veio fazer e é o que a Bíblia faz. Revela um pensamento desconhecido e invisível, que é Deus. Ora, é mesmo a palavra de Deus e Jesus Cristo não sancionam nem a palavra de Deus, nem Jesus Cristo, não sancionam nenhum dos nomes religiosos de todos aqueles que lá estavam. Aquela fila de vários religiosos, todos a falarem com o ateu, nem a Bíblia, nem Jesus Cristo sanciona nenhum daqueles nomes denominacionais. Nenhum dos nomes religiosos denominacionais referidos pelo vídeo. Todos produto da mera fraqueza e pecado humanos. Ao vídeo, para que pudesse ser verdadeiro, falta-lhe uma terceira dimensão. A dos que seguem verdadeiramente a Deus e não uma qualquer religião ou igreja. Esses não foram ali contemplados. Há cerca de 2000 anos, em vão se percorreriam as ruas de Jerusalém, Antioquia, Éfeso ou Roma, procurando por qualquer placa que referisse uma qualquer religião ou denominação cristã. Seria vão. Não havia nenhuma placa que dissesse igreja tal, ou religião tal, cristã. Não havia. São modernices das fraquezas dos homens do nosso tempo. Quanto à religião, e agora vamos passar aos argumentos, agora, depois de salvaguardar esta verdade que é muito importante, porque o autor do vídeo está a focar o ataque naqueles que lhe estavam a falar, nos quais não me identifico, com os quais não me identifico absolutamente nada, começa logo pelo nome que eles têm, não sou nada daquilo. Agora vamos passar à argumentação dele. Quanto à religião, obedecer a fronteiras ou culturas, como o vídeo diz, que as religiões obedecem a fronteiras ou culturas, isso nada tem a ver com o verdadeiro crente. Que nada tem a ver com religiões ou culturas. O vídeo passa completamente ao lado do crente genuíno. Jesus Cristo e a Bíblia são reconhecidamente transculturais e transfronteiriços. Não é preciso demonstrar, tão evidente é a todos. Tanto a Bíblia como Jesus Cristo é transcultural e transfronteira. Isso é tão óbvio, como é óbvio, que eu não preciso de demonstrar isso. Sou agora a dizer. Mas que está aqui dito. E isso acontece exatamente. Sabem porque é que ele é transcultural e transfronteiriço? E isso acontece exatamente. Agora vou pegar da própria munição do ateu e atingi-lo em cheio. Porque o argumento dele é que 2 mais 2 são 4 em qualquer parte do mundo. A verdade é transcultural, é transfronteira. 2 mais 2 é 4 aqui, na China, em qualquer lado. Pois bem, então vamos a isso. Jesus Cristo e a Bíblia são de facto transculturais e transfronteiras, ao contrário das religiões como ele cita lá. O argumento ele parte de uma premissa fraca, débil, para conseguir uma conclusão que naturalmente só pode ser errada. E então, notem o seguinte. E isso acontece, portanto, a transculturalidade da Bíblia, transfronteira, ou transfronteirismo da Bíblia, acontece exatamente porque tanto Jesus Cristo como a Bíblia são a verdade. Porque o argumento do vídeo é que aquilo que é verdade é transcultural e transfronteiriço. 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer parte. Certo? É lógico.
Ele utiliza de uma grande lógica. O problema são as relações que ele faz. Pois bem, então vamos à lógica, porque se há alguém lógico é o cristão. Não há ninguém mais lógico do que o verdadeiro cristão. E então sabem de uma coisa? Então é assim. Isso acontece, a transculturalidade de Cristo e da Bíblia e o transfronteirismo de Cristo e da Bíblia acontece exatamente porque tanto Jesus Cristo como a Bíblia são a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. É este versículo que está aqui atrás de mim, que diz que eu sou o caminho, também diz que eu sou a verdade. E disse também, a palavra de Deus é a verdade, disse ele. João 17, 17. E o Salmo 119, 160 diz o mesmo. Jesus Cristo e a palavra de Deus são rigorosamente o mesmo em qualquer parte do mundo. Ao contrário do que o vídeo tenta erradamente transmitir, e para provar a falácia total de argumentos tão pobres por parte de quem fez o vídeo, basta aqui referir que apesar de 2 mais 2 ser igual a 4, aqui e em qualquer parte do globo, aqui e em toda a parte do mundo, há muita gente para quem 2 mais 2 não é igual a 4. Ou vocês pensam que 2 mais 2 é igual a 4 para toda a gente? Hã? Aqui é que ele cai por terra. Porquê é que eu digo isso? É só ir às escolas e ver os resultados dos testes e exames. Certo? Tantos que erram. Deus e a sua palavra falam de uma forma bem clara, mais clara que qualquer mestre de matemática, mas ainda assim há quem continue a pouco ou nada perceber. E pelos dados divulgados ultimamente, há no nosso burgo, e não só no nosso burgo, um grande déficit de compreensão a matemática. É grave o que se passa, não é? Está aqui uma professora à minha frente de matemática também. E sabe do que eu estou a falar, e todos nós sabemos como é que vai o país e como é que vão as nossas escolas. Não é verdade? E pelos dados divulgados ultimamente, há no nosso burgo e não só um grande déficit de compreensão a matemática, como infelizmente há, a respeito de Deus e da sua palavra. E se há alguém que evidencia, é o próprio autor do vídeo. Os homens optaram livremente porque Deus não faz autómatos, não faz robôs. Eu vou ler melhor porque estava a ler não muito bem. Os homens optaram livremente porque Deus não faz autómatos, robôs, pelo mal. Os homens optaram pelo mal, livremente. Livremente também optaram por ter um mundo sem Deus e sem Jesus Cristo. Optaram livremente por ter um mundo sem Deus e sem Jesus Cristo. Pois rejeitaram-no, colocando numa cruz. E agora reclamam de uma situação de que são exclusivamente culpados, procurando lançar a sua própria culpa em Deus. Deus poderia forçar o entendimento? Deus poderia forçar o entendimento de todos? Claro que poderia. Mas continua a respeitar o livre-arbítrio do ser humano, continuando a não querer autómatos, robôs. Pela parte que me toca, optei livremente por aceitá-lo e segui-lo. Optei livremente. Comigo, embora poucos, existem mais uns tantos. E todos podemos dizer, sabemos que já Jesus Cristo é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por que o rejeitas?
O culto está terminado.